Finalmente vamos ler e entender o versículo mais dito da Bíblia, acho que em toda a história da humanidade. Versículo 16 de João 3. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um versículo muito dito, entretanto, pouco compreendido. No vídeo passado dessa nossa série sobre o Evangelho segundo João, eu expliquei todos os versículos, desde do versículo 1 de João 3 até o versículo 14. E aí no finalzinho nós vimos a questão da serpente no deserto. Expliquei sobre isso. Essa passagem referência está em Números 21:9, onde lá na Antiga Aliança Moisés levantou a serpente, porque o Criador puniu o próprio povo, murmurou, reclamou, falou mal do próprio Criador e de Moisés. A forma, está aqui a forma pela qual o Criador usou para corrigir, fazer o povo se arrepender, foi enviar serpentes para picar o povo, tá? Para alguns ali, tá? Está aqui, ó. Expliquei isso. O povo reclamou. Imagina, meu irmão, o povo, tá? Foi liberto da escravidão do Egito e estava reclamando ainda. Então o Criador mandou, tá ruim, então toma a serpente aí. Né? Que essas serpentes, provavelmente, porque o deserto tem locais que tem serpente, já estavam lá, era o Criador que estava mantendo o povo seguro delas. Simplesmente o Criador parou de usar misericórdia e a serpente começou a picar o povo. Tá, ó. E aí muitos morreram. Ou seja, o que muitas pessoas pensam que é maldade de uma divindade do Antigo Testamento, meu irmão, pelo contrário. O Criador já estava usando de misericórdia para com o povo e o povo reclamando do Criador. Né? Então muitos morreram, o povo percebeu que havia pecado, ó, reconheceu. O Criador então dá uma ordem a Moisés. Moisés levanta lá a serpente no deserto, o povo olhava e vivia. Aí vem, aqui em João 3,14, o Messias corroborando com aquela passagem. Então, como que é aquela passagem do diabo? Como que Moisés é do diabo? O próprio Messias está citando isso aqui. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, da mesma forma porque a serpente picava o povo morria envenenado. O Criador usa misericórdia, manda Moisés levantar a serpente, o povo olhava e ficava sarado. Da mesma forma, o Filho do Homem é levantado, foi crucificado naquele madeiro morto, derramado sangue, pagando pelos pecados da igreja. Então assim a igreja pode ser salva. Esta é a alusão que o próprio Messias está falando. E aí a certeza disso é o verso 15. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. E nós vamos focar aqui agora no verso 15 e 16. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Crer aqui é uma palavra grega. Aqui está uma leve derivação dela. Pisteuon, que vem de pisteu, que vem de pistes, significa fé, que significa depositar toda a confiança. Tá? Aqui diz, e na paz, hopisteuon en ato, erche zoen aionion, ou seja, esse zoen aionion aqui é vida eterna. Zoen é uma palavra para vida, né, no grego. E tem outra palavra no grego que é bios, que seria então para a vida terrena, que acaba. Aqui a zoe é vida eterna, que não acaba. E aionios também é redundante. Zoe aionios é redundante. Vida eterna, tá? Ou seja, vida eterna. Ou seja, a pessoa vai viver para sempre. Quem crê no Messias vai viver para sempre. Esse crer aqui não é simplesmente acreditar. Acreditar até os demônios acreditam, até os fariseus. Muitos fariseus da época do Messias eram filhos do diabo, sabiam que o Criador existia, mas não eram salvos. Por quê? Porque não criam. Então crer e acreditar é a mesma coisa? Não.
Então nós vamos focar aqui agora nesses textos. Veja só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verso 17 também. Mas eu vou deixar para depois. Vamos lá então. Meu irmão, esse texto aqui, muito dito em tudo que é lugar e pouco compreendido. Infelizmente, as pessoas, elas relativizaram o Evangelho e começaram a usar o Evangelho de uma forma muito adocicada. Muito Nutella. E o Evangelho não é isso, o Evangelho é sal. É sal, meu irmão. Veja, o que é a falta de conhecimento? Quando as pessoas leem isso aqui, elas acham que Deus amou e ama o mundo todo mundo, sem exceção. E não é isso que o texto está dizendo. Segundo, a Bíblia não se resume, o Criador não se resume, o amor do Pai não se resume. O que você acha que é o amor do Pai não se resume num único versículo. Infelizmente as pessoas têm uma péssima mania de levantar conclusões finais devido a um fraco entendimento, limitado entendimento, de limitadas palavras do que ela leu ou do que ela acha que entendeu. Por isso muitos acham que Deus ama o mundo inteiro, ama criminoso, ama pedo, ama os caras que fazem estu com criança. Não tem uma coisa meio errada aí não, cara. Quando você entende etimologia de palavra, e não precisa nem ser tanto assim também, cara, é só você saber o português. Sério, e contextualizar aqui, você já vai entender a quem que é direcionado esse amor aqui. Primeiro, temos que falar da palavra mundo. Novamente, já expliquei sobre a palavra mundo em vídeos passados aqui, já ficou bem claro, né? Nessa mesma playlist. Inclusive, o link para toda essa playlist vai estar no primeiro comentário fixado aqui no topo para você ver desde o início. Está aqui, o Evangelho segundo João, neste canal aqui, Firmeza da Verdade. Já aproveita e já se inscreva, ative o sininho, marque para todas as notificações para não perderem um vídeo do canal, porque o YouTube não notifica todos. Meu irmão, a palavra mundo aqui no grego é a palavra kosmon. E esta palavra tem 6 significados no grego. Já vimos aqui, e eu só vou contextualizar novamente para você, lá no capítulo 1 de João. Veja. Verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 3 vezes a palavra mundo, no original cosmo, no grego aqui. Ó. Cosmo, cosmos e cosmos. É mundo. Entretanto, tem 3 significados aqui diferentes. O verbo Messias estava no mundo, ou seja, entre ímpios e salvos, entre filho do diabo e ovelhas, no sistema, no mundo em geral, meu irmão, ele estava aqui. Ele veio para esta terra. O mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, a criação, a terra em específico. Mas o mundo não o conheceu. Como que o mundo não o conheceu? Se o mundo foi feito por ele. Então, que mundo é isso aqui? Quem não conhece o Messias é ímpio. Logo, o mundo aqui é ímpio. Os ímpios não conhecem ele. O mundo aqui é a criação e o mundo aqui é o sistema em geral. Então, só num versículo tem 3 significados. Tem outras passagens da Bíblia que vai dizer que o mundo jaz no maligno. Como lá em 1 João, como já vimos. 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu pergunto, se mundo significa todo mundo sem exceção, então você é do diabo? Você é do diabo, então. Então mundo, meu irmão,
Não é todo mundo sem exceção. Olha o contraste. Sabemos que somos de Deus, eleitos. Segundo o povo aqui, o mundo inteiro já do maligno. Quem? Os ímpios. Logo, o mundo aqui é só ímpio. E tem várias outras passagens na Bíblia que vai dizer também que mundo é só os eleitos. Que é o caso do quê? Aqui mesmo. João 3:16. Por quê? O verso 15 já vem dizendo para que todo que nele crê tenha vida eterna. Logo o contexto está falando de quem? De quem crê. E não de qualquer um. Porque Deus, agora vem, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Opa! Quem crê e mundo. No mesmo contexto, o que você acha que é esse mundo aqui? Porque esse mundo aqui vai continuar ali embaixo dizer o que é. Veja. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, mundo é somente o que crê. Simples. Veja, como você pode dizer que mundo aqui é todo mundo sem exceção, se o texto está falando só de quem crê? Se lá no último versículo do mesmo capítulo, seguindo esse contexto, olha o que diz. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha o contexto. Está aqui o mundo, quem crê no Filho. O mundo aqui nessa passagem. Veja o contraste. O que todavia, contrapartida, entretanto, contudo, se mantém rebelde. Outra classe, ímpio. Contra o Filho, não verá a vida. Então como é que Deus amou quem não verá a vida? E como é que Deus amou se sobre ele permanece a ira do Criador? Acabou. Ah, Deus amou o mundo. Mas pera um pouquinho, no mesmo capítulo, sobre o rebelde permanece a ira de Deus. Então ele odeia e ama ao mesmo tempo. Então isso aqui é uma loucura da tua cabeça. Não é o Criador. Não é o Deus das Escrituras. Desculpa. Desculpa eu destruir as tuas ilusões arminianas, semipelagianas. Desculpa, cara. Tá? Sobre o rebelde se mantém a ira de Deus. Mesmo capítulo 3. O Criador se ira, amigo. Ele vai condenar o rebelde. Não perdoou o rebelde, porque ele não crê. Então que conversa é essa que Deus amou o mundo? Como se o mundo fosse todo mundo sem exceção? Aqui no versículo 16. É lindo, né? Você viver em iniquidade e hipocrisia. É lindo. Esse mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Como é que algo do maligno o Criador está amando? É contraditório, amigo. Por isso que eu disse no início desse vídeo aqui. O texto mais dito no mundo é esse aqui, o versículo. Um dos mais. Acho que é o mais. E é o menos compreendido. Porque baseado nesta má interpretação desse versículo que as pessoas dizem, as pessoas acham que o Criador é um Papai Noel. Que tolera pecado. Que tem que aceitar a imundícia das pessoas. Que tem que satisfazer todos os teus desejos carnais. Isso não é o Criador, cara. Isso é o deusinho que tu inventou no próprio ventre. E tu chama ele de Deus. Quando a Bíblia aqui fala porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, meu irmão, ele deu o Filho. Deu a quem? Em troca de quê? Em troca da igreja. Não de ímpio. O ímpio vai ser condenado. Então, se é direcionado o Filho, como é que é o mundo inteiro, todos os habitantes do mundo sem exceção? Não. O mundo já é do maligno, ou seja, os ímpios são do diabo. Então o Criador aqui, amou a igreja, meu irmão. Quando fala mundo aqui, significa judeus e gentios eleitos. Judeus e gentios eleitos. Por isso que ele está usando o termo mundo, cosmo, porque se refere aos eleitos, entre judeus e gentios.
Então o Filho foi enviado para eles, para que... E aí quando vem esta parte aqui, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, entramos de novo no que já foi refutado aqui, inclusive, peremptoriamente, na questão do livre-arbítrio. Infelizmente, por isso que eu falo, é um texto extremamente mal entendido. Por quê, cara? Por causa que é um nível de QI baixo dessa população, cara. Um QI de 80 dificilmente vai entender. Deveria, mas não. A soberba fala mais alto. O QI de 80 de muitos vem acompanhado com a soberba nível 300. 300 de soberba. A pessoa tem 80 de QI, 300 de soberba. Porque a pessoa é soberba na própria ignorância. Ela não consegue entender que quando fala para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não significa ter o livre-arbítrio que você pode escolher crer. Não, cara. Mas o fato do eleito crer. Porque o eleito vai crer. Simples, a Bíblia fala isso. Meu irmão, olha só. O problema das pessoas é que isola o versículo 16. Meu irmão, tem todo um contexto, tem toda uma Bíblia para se entender. Olha só o que diz em Atos 13:48. Já foi explicado no vídeo anterior que a regeneração precede a fé. Só aí já cai por terra todo o conceito de livre-arbítrio e arminianismo. Versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, ouvindo a pregação, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E agora, cara? Você não crê porque você quer. Quem crê é porque foi destinado a crer, meu. Por isso a Bíblia fala da predestinação. Por isso a Bíblia fala da eleição. Por isso o Messias falou da eleição em Mateus 24. Por isso Paulo falou da predestinação em Efésios 1, 4 e 5, em Efésios 1, 11 e outras passagens, em Romanos. Mas é difícil, né? É difícil, cara, ainda mais no Brasil. O Brasil é um país impressionante, cara. Veja, o mesmo capítulo que vai dizer para que todo que nele crê não pereça, dando um suposto livre-arbítrio para o ser humano em escolher crer, é o mesmo capítulo que versículos anteriores, já para não haver erro, o Messias fala, como eu expliquei, no versículo 3 e versículo 5. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então como é que você vai crer para ver o reino se primeiro você tem que ser regenerado primeiro, nascer de novo primeiro? Novamente de novo, versículo 5. Quem não nascer da água do Espírito, quem não for regenerado, quem não nascer de novo, quem não se converter primeiro, não pode entrar no reino. Como é que você é convertido? Como é que você pode entrar no reino, ver o reino, se você não nasceu de novo primeiro? Então, este papo furado de que, não, ele morreu por todos, depois você tem que aceitar. Isso não é bíblico. Isso é oriundo de gente, desculpa, ignorante, satisfeita na própria ignorância, soberba, neopentecostalista e herética. Desculpa, cara. Aqui tu vai ouvir a verdade, tu não vai ouvir lero-lero, não. Com Bíblia, não, cara. Com a verdade bíblica, não. Você não tem capacidade de crer porque você está morto em delito e em pecado. Efésios 2. Ele vos deu vida estando vós mortos. Por isso que não pode ver o reino, no verso 3, quem não nascer primeiro. De novo. E esta regeneração é dada. Está em Efésios 2. Lá, como nós já vimos, para não ter erro, lá no capítulo 1 nós já refutamos isso. Você tem que crer? Para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, ama todo mundo sem exceção. Você pode viver igual um demônio, Deus te ama do mesmo jeito, né?
Vinde como estás e permaneça como estás. Teu corpo, tuas regras. Você pode viver igual um criminoso desgraçado de uma figa. Deus ama. É. Você pode viver igual qualquer... O pior ser da terra. É. E Deus ama do meu... É sério? Então, Jesus morreu para todo mundo porque Deus ama todo mundo. Até o anticristo Deus ama. Os criminosos, os pedos, tudo. Deus ama tudo do mesmo jeito, né? Muito coerente isso, né? E de Jesus morreu por esses aí também. Morreu por quem não vai ser salvo. Isso é interessante. O Messias morreu por quem não vai ser salvo. Cadê a base bíblica para isso aí? E para fechar com chave de lama. Então significa que você tem que usar o teu livre-arbítrio agora para aceitar o sacrifício. É a criatura que tem que aceitar o Criador. Nossa. Isso é satanismo, cara. Isso é doutrina diabólica que coloca o ser humano acima do Criador. Veja só aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é feito filho do Altíssimo, você não se torna sozinho. A saber, os que creem no seu nome. Agora vamos ver quem é que crê. É você que escolhe? Os quais não nasceram do sangue, nada interno do ser humano, nem da vontade da carne, não foi da tua vontade, teu livre-arbítrio, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Acabou. Refuta essa. Acabou. Logo, meu irmão, é o Criador que faz o eleito crer. E quem diz que não existe os eleitos, que não existe predestinação, é um negador da Bíblia, um negador das próprias palavras do Messias. Mateus 24 vai falar, aqui no versículo 24 também, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se é possível, os próprios eleitos. Não é uma teologia que fala que existe eleito, não é um grupo de pessoas que fala que existem os eleitos, não é ninguém do nada com um viés que fala que existe eleito. É o Messias. E aí? Quem nega isso, nega o próprio Messias, meu irmão. Quem nega isso, nega o próprio Messias. Em Efésios 1, 4 e 5, vai falar da predestinação. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio do Messias, segundo o beneplácito da tua vontade, teu livre-arbítrio? Não, da sua vontade do Criador. Meu irmão, o Evangelho é graça. Se você não sabe o que é, se você não entende ainda o que é graça, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o Evangelho. Para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Olha a redundância. Todas essas palavras que já foram redundantes. Graça nos concedeu gratuitamente. Sua vontade, beneplácito, adoção de filho. Meu irmão, adoção, você não fez nada. Você foi adotado, meu irmão. Você foi predestinado. E ainda tem gente que ignora essa verdade. Está na Bíblia. Está aqui na Bíblia, cara. Ainda tem gente que se diz teólogo, se diz pregador e nega isso. Desculpa, a última coisa que você é pregador. Você é um falso mestre. Voltando para João 3,16. Entendeu agora? Para que todo o que nele crê tenha vida eterna, ele não está te dando livre-arbítrio. Ele não está dizendo que você tem que você tem a vontade própria de escolher, meu irmão. Não. Ele está dizendo que quando o eleito ouve o evangelho, ele crê. Assim como Filipe, como nós lemos antes. André, Simão Pedro, Quefas. Simplesmente ouviram, já creram. Por quê? Livre-arbítrio? Não, cara. Eleição. Chamado eficaz. E aí vem, porque o Criador amou ao mundo de tal maneira. E detalhe, eu nem falei, esse amor aqui está aqui, agapesen, que vem de agape, amor sacrificial, amor incondicional. É o amor que ele tem somente pela igreja. O Criador não ama incondicionalmente os ímpios. Você vai
Condenar o lago de fogo quem você ama incondicionalmente? Ué, é incondicionalmente. A própria exegese, etimologia de vocábulo, a explicação, o significado desta palavra, egapesen, que vem de agape, é amor incondicional. Independe das condições da pessoa. Então, se a pessoa é um criminoso, é um desgraçado, vive como um demônio, hipócrita, um iníquo, o Criador tinha que salvar do mesmo jeito, porque ele ama incondicionalmente. A própria palavra está dizendo isso. Ó, egapsen hotheos ton cosmon, ou seja, amou o mundo. E aí? Se ele ama o mundo, é só salvar todo mundo, cara. Todo mundo tinha que ser salvo, afinal ele ama todo mundo incondicionalmente. É isso que a Bíblia está dizendo. Será? Não. Porque mundo aqui são só os eleitos. Porque é direcionado aos que creem. Entenda! Quando fala os que creem, não é por livre-arbítrio. Esqueça o conceito livre-arbítrio. Esqueça essa palavra livre-arbítrio. Isso nem existe na Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum momento a palavra livre-arbítrio. Mas tu vai encontrar predestinação, eleição, predestinados, eleitos. Um monte de vezes. E aí? Quando ele aparece aqui, ó, deu o seu filho unigênito, meu irmão, é devido à justificação, à propiciação. Aqui o filho foi entregue, ele deu o filho, o seu único filho, o unigênito, o único gerado. O único capaz de morrer no lugar de alguém para poder pagar pecado era ele. Porque ele não tinha mancha nem mácula. Não havia pecado nele. Nunca houve. Foi tentado em tudo nesse mundo, mas sem um único pecado. Não pecou. Então o Criador aceitou o sacrifício. Isso aqui, meu irmão, é o verdadeiro evangelho. Eu vou dizer aqui, nesses termos mesmo, um Deus justo que deveria condenar e matar você pelos seus inúmeros pecados, matar toda a humanidade. Ele não faz isso. Ele envia o seu filho e mata o próprio filho no seu lugar. No teu lugar. Para não te matar, ele mata o filho. Por quê? Porque ele amou. Qual a razão? Porque ele amou. Amou você. Então ele envia o filho para não matar você. Ele descarrega toda a ira santa dele no filho, que não tinha culpa nenhuma. Então nesse momento ocorre a doutrina da imputação. Ele imputa no filho os seus pecados, os pecados da igreja inteira. E mata o filho no lugar. Açoita o filho. Faz verter o sangue do filho. Despeja sua santa ira no filho. Mói o filho. Esmaga o filho no Calvário. A lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deveria haver derramamento de sangue de uma pessoa sem pecado, porque a lei já mostrava que tinha que ser oferecidos os animais, cordeiros sem mancha e sem mácula, para ser validado o sacrifício. Tipo e antítipo. Veio o Messias e cumpre as profecias da Antiga Aliança e simbologias da Antiga Aliança. Então, nesse momento, meu irmão, é realizada, meu irmão, só nesse versículo aqui, é realizada a maior obra que alguém poderia ter feito. É morrer no lugar de pessoas. Você não está entendendo. O Evangelho é isso. As pessoas não sabem o que é o Evangelho. Meu irmão, quando qualquer pessoa nasce, ela já nasce condenada, merecedora da condenação. Todo mundo já nasce merecedor da condenação. A diferença é que o Messias vem e ele pagou pelos pecados da igreja. Então, algumas dessas pessoas que nascem não serão condenadas. O Criador exerce misericórdia devido ao seu muito amor. E então resolve salvar algumas dessas pessoas da humanidade. Por isso que o texto fala, para que todo o que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para o lago de fogo, mas tenha vida eterna. Ele exerce aqui dois atributos,
Misericórdia não condena a igreja e ainda graça leva a igreja para a eternidade. A misericórdia é só poupar você do sofrimento. Misericórdia é poupar. Graça é ainda dar mais presentes, agraciar ainda mais, dar a vida eterna. Ainda tem galardão, tem outras coisas. Então veja, meu irmão, isso aqui é a coisa mais suprema da Terra. Nada é mais supremo do que isso. Nada. Nem todo o poder do mundo, nem todo o dinheiro do mundo, nem a maior empresa do mundo. É nada perto disso. E as pessoas não fazem ideia da dimensão disso aqui. A importância de se pregar o Evangelho, crer no Evangelho e obedecer o Evangelho. De fato. De fato. Tem pessoas aí no YouTube que apenas disseminam seu ódio às outras. Apenas ensina que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. Todo dia está lá dizendo que o Deus do Antigamente é o diabo. Filhos do diabo são eles. Tem os outros lá que só vivem atacando outras pessoas, não conseguem fazer nada de real edificação para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos. Não. A vida das pessoas é difamar, caluniar, atacar, mentir, perseguir, humilhar, xingar, não sei o quê. Você até pode xingar, porque às vezes eu também excedo-me aqui em algumas palavras, mas eu tenho um contexto para isso. Não é aleatório, não é pegar e por prazer estar xingando as pessoas. Segundo alguns aí, ui, me libera dopamina, né? Atacar as pessoas. Cara, vai se tratar, seu filho do diabo. E eu estou falando daqueles que se dizem ainda cristãos, se dizem servos do Pai, se dizem servos do Messias. Servos do Messias? Que não obedecem nada do que o Messias falou. Chama a luz de treva e a treva de luz. Eu nunca vi um negócio desse. Eles negam as doutrinas bíblicas, negam textos claros da Bíblia, negam livros inteiros da Bíblia e se dizem luz. Como é que pode, cara? É porque não são regenerados. São treva ainda. Não creem. Não obedecem. São os ditos rebeldes que está aqui no próprio versículo que eu falei antes. Compreendeu? Agora você entendeu o que significa porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Porque o Criador amou a igreja de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, concedeu o seu Filho por ela, para que todo o que nele crê, ou seja, o eleito vai crer e por isso não vai perecer, por causa da misericórdia do Criador, e ainda vai ganhar a vida eterna porque o Criador agracia com a sua graça e grande amor. Esse é o significado do versículo. Aqui nós vamos explicar no próximo vídeo esses outros textos aqui, tá? É interessante aqui por quanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na verdade, eu vou explicar isso aqui agora. Olha só que coisa interessante. Apenas corrobora com exatamente tudo o que eu falei. Como é que o mundo, aqui em João 3,16, é todo mundo sem exceção? Olha aqui no versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, à igreja, não para que julgasse o mundo, ou seja, o Messias não vem julgar a igreja, mundo, igreja, mas para que o mundo, ou seja, a igreja, fosse salvo por ele. Simples, direto, cara. O próprio versículo 17 refuta toda a pseudo-teologia arminiana que diz que mundo aqui é todo mundo sem exceção. Ah, vocês são fracos, hein? Esses pseudo-teólogos de hoje são fracos, hein, cara? Olha aqui. O mundo é salvo? O mundo já é do maligno. Então, o mundo aqui, cosmos, do grego, é igreja.
Não para que julgasse o mundo. Ué, mas para um pouquinho. O mundo não vai ser julgado? Não vai ser condenado? Vai. Então, aqui o mundo é a igreja, não pode ser todo mundo. Por isso o credor enviou o seu filho a quem? A igreja. Mais uma corroboração que mundo aqui tem vários significados. E o significado aqui é igreja. Eleitos. A igreja, os eleitos, que é a mesma coisa, não são julgados pelo mundo. Não são julgados pelo Messias. Está aqui. É salvo por ele. Terminou de estompar. O verso 18. Quem nele crê não é julgado. Olha só, eu vou ter que explicar isso aqui agora. Quem nele crê não é julgado. Por quê? Porque é eleito. O eleito, quando vai crer, ele vai ser salvo. Agora, veja. O que não crê, ele vai ser condenado? Vai ser julgado? Não, cara. Já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, já está condenado, todo mundo, bem o que eu falei, todo mundo já nasce condenado. Ninguém nasce crendo, meu irmão. Então todo mundo já nasce julgado. Aí que vem o evangelho, alguém prega, alguém crê, porque é eleito, e por isso que então não é julgado. A parte A do versículo 18. Quem nele crê não é julgado. E mesmo aqui, quem nele crê, não é acreditar, tá? Tem que ensinar aqui para algumas pessoas. Acreditar até demônio acredita. Demônios viram o Messias, estavam com ele. Eram anjos, anjos caídos. Então, crer aqui é pistes do grego, depositar toda a confiança. Acreditar não é depositar toda a confiança. Acreditar é só saber que alguém existe. O que não crê já está julgado. Por conta, eu não creio no nome do Evangelho. Simples, né? Tá, agora sim. Próximo vídeo, então, nós vamos começar a partir do versículo 19. Deixa o like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, envie esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Muito importante que as pessoas entendam essas passagens. Até a próxima.